Oiê! Meu nome é Patrícia Calderon, sou jornalista, estressadíssima, mas gente boa, tá? Ansiosa pra uns, paranoica pra outros. Esse aqui é o meu podcast, mas ele pode ser seu também. Decidi criar um canal pra gente falar sobre saúde mental sem noia, sem preconceito, sem tabu. Oi, gente! Tudo bem com vocês? Por aqui tudo na paz, na quarentena, né? Claro. Mas eu queria compartilhar com vocês que durante todo esse processo, né, de quarentena e o momento em que o planeta vive, nasce o meu podcast. O primeiro episódio do Não Pira, Respira. Aqui a gente vai falar sobre saúde mental, como eu falei no início do programa, a vinheta já anunciou. E eu gostaria muito de agradecer a presença nessa estreia aqui do podcast do Dr. Rodrigo Martins Leite, ele que é diretor de Relações Institucionais do Instituto de Psiquiatria da USP em São Paulo. Muito obrigada, doutor, o senhor topar em falar com a gente aqui nesse programa de estreia. Olá, Patrícia, tudo bem? Agradeço a oportunidade, agradeço às pessoas que vão acessar o podcast. Doutor Rodrigo, para começar, e como é o primeiro programa e é o programa de estreia, eu queria falar rapidamente o porquê essa ideia de lançar um podcast para falar sobre saúde mental, né? Eu sou jornalista, sou radialista e trabalho com comunicação há pelo menos 25 anos. Mas há 20 anos eu fui diagnosticada com transtorno de ansiedade, né? E me escondi por muitos anos atrás do preconceito, né? A própria pessoa que sofre de algum distúrbio mental, de algum transtorno mental, ele se esconde por medo, né? E então eu tinha esse projeto já há alguns meses de falar sobre saúde mental sem preconceito, sem tabu, de forma mais leve. E nesse momento tão tenso em que o país, o mundo, o planeta vive essa tensão da Covid-19, do novo coronavírus, eu decidi tirar esse projeto da gaveta porque agora, mais do que nunca, a gente precisa falar sobre saúde mental e como ficar tudo bem. Então, a minha primeira pergunta para o senhor seria de que forma, né, portadores de transtornos psiquiátricos, né, de transtornos de ansiedade, de problemas mentais, como esses portadores podem lidar com esse momento tenso em que a humanidade vive, com o medo do invisível, né? E como as pessoas que também não sofrem de nenhum tipo de distúrbio mental, de nenhum transtorno, mas também estão ansiosas, estão nervosas, estão estressadas, como essas pessoas, então eu incluo todos, podem lidar melhor com a ansiedade nesse momento tão difícil para todos nós. Em relação à sua primeira pergunta, eu acho que você tocou num ponto bastante importante que vem me preocupado particularmente nesse cenário todo de pandemia, são duas populações diferentes, né? A primeira delas é a população de indivíduos que já tinham transtorno mental previamente a esse contexto de Covid-19, né? E a segunda população é a população de pessoas que não tinham transtorno mental e que podem vir a desenvolver algum transtorno mental relacionado ou desencadeado por esse contexto complicado que a gente está vivendo. Eu acredito que para os pacientes que já têm transtorno mental previamente a essa situação, existe um risco maior sim de recaída, de descompensação. Então, eu acho que é o momento, né, da sociedade discutir com mais clareza a implantação definitiva da telemedicina e da telepsiquiatria, principalmente, no Brasil, porque nesse momento os pacientes com transtorno mental vão se sentir mais desamparados, vão estar mais vulneráveis, são mais sensíveis ao estresse de uma forma geral. Então, assim, se você tiver a oportunidade de ter acesso ao seu médico ou ao seu terapeuta via alguma plataforma tipo Skype, tipo Google Meet, enfim, a gente tem Zoom, a gente tem N plataformas, ou mesmo ligação de vídeo do WhatsApp, eu acho que é o momento da gente usar a tecnologia a nosso favor. Então, as pessoas podem e devem ter com quem contar nesse momento, né? Para compartilhar angústia, para receber orientações, para, enfim, ir
dando conta de pequenas situações que podem evitar uma recaída, uma crise mais severa, enfim. Então é o momento da tecnologia. A outra questão em relação a quem já faz tratamento é assim, eu sugiro que as pessoas comecem a fazer uma certa reserva de medicamentos em casa, quem faz uso de medicamentos continuamente, tipo antidepressivo, tipo ansiolíticos, estabilizadores de humor, etc. Porque a gente já veio, anteriormente à pandemia, a gente já sofreu um apagão no abastecimento de lítio aqui no Brasil, em janeiro, né, janeiro, fevereiro. Então eu particularmente tenho receio de que ocorra o mesmo e que isso se intensifique aí com as medicações ao longo desse período. Então eu sugeriria conversar com o médico que prescreveu para vocês, sem alarmismo, sem pânico, enfim, mas uma reserva, né? Uma reserva para que evite faltar e que a gente não adicione mais problemas, né? A gente sabe que algumas medicações que a psiquiatria utiliza nas pessoas causam sintomas de abstinência mais ou menos desagradáveis. Então eu acho que vale a pena a gente cuidar dessa parte. Falando da população que não tem transtorno mental, que pode vir a desenvolver, eu acho que a gente tem que veicular informações básicas, assim, né? O cuidado à saúde agora sempre é importante, mas agora ele é mais do que importante, ele é crucial. Né? Então a gente tem que dormir bem, a gente tem que se alimentar bem, a gente tem que fazer atividade física leve dentro de casa, que seja dançar, mas a gente precisa fazer qualquer coisa, a gente precisa se hidratar muito e a gente precisa, em primeiro lugar, a gente tem recebido uma avalanche aí digital de informações, de memes, de vídeos, muitos deles de uma procedência duvidosa, muita fake news nesse momento. Então, vamos ter uma responsabilidade digital? Se está difícil para mim, não viraliza para o outro, né? Checa as fontes, verifica se a informação é de uma procedência confiável, é de um meio de comunicação confiável ou de um instituto de pesquisa, uma universidade confiável, se é uma informação oficial, né? Então, com isso a gente evita a propagação da ansiedade em larga escala, né? Além do vírus se propagando, a gente tem a ansiedade que também viraliza, né? Então a gente tem essa responsabilidade conosco mesmo e com as pessoas para as quais a gente divulga mensagens e etc. Eu acho que evitar ficar conectado 24 horas por dia nas informações da pandemia ajuda muito. Eu acho que quem está em quarentena em casa, está tendo a oportunidade de estar em home office, está numa situação bastante protegida, né? Então esse pessoal, ele na verdade tem que aproveitar esse momento para justamente tocar projetos que estavam pendentes aí pela falta de tempo, né? Aquele livro que a gente não terminou de ler, o pessoal que está fazendo pós-graduação, adiantar seus projetos, o pessoal que está concluindo faculdade, adiantar o TCC ou estudar. Enfim, acho que o momento exige reflexão, o momento exige estudo, o momento exige também alguma conexão espiritual aí, não religiosa necessariamente, mas espiritual, para que a gente mantenha a esperança, né? Para que a gente mantenha uma proteção aí para as semanas que virão. Né? Então, uma prática meditativa é interessante, ler textos aí, por exemplo, do budismo, do taoísmo. Acho que é uma leitura interessante aí para a gente se proteger, para a gente não sucumbir ao desespero, à ansiedade. Então, eu acho que essas dicas já funcionam muito bem. Outra dica importante também é evitar o consumo excessivo de álcool, né? Uma coisa importante. Uma dica que eu estou dando, assim, se você estava precisando de algum motivo sério para parar de fumar, eu acho que o coronavírus é um motivo mais do que sério. É um vírus que ataca o pulmão preferencialmente. Então vamos cuidar do pulmão, vamos parar de graça, vamos parar de fumar. Não é o momento. Acho que agora é a deixa. Aquele projeto eterno, vou parar de fumar o ano que vem, segunda-feira eu paro, é agora a hora, a hora de parar, né? Então eu acho que essas dicas funcionam para a população
de um modo geral. Então, doutora, outra pergunta que eu queria fazer é se as redes sociais, os meios de comunicação, essa constante lavagem cerebral, eu poderia dizer assim, que nós estamos vivendo através das mídias, né? Se isso é positivo ou negativo, faz mal você todos os dias se abastecer, né? Ser abastecido de tantas informações como tem acontecido, enfim, todos os momentos e todos os dias, principalmente agora nesse momento de quarentena? As redes sociais fazem mal e bem para a saúde. Me explico. Agora é o momento da gente se conectar de verdade através das redes sociais. Como a gente não pode ver pessoalmente, presencialmente, é hora da gente mandar um zap, é hora da gente mandar um messenger no Facebook, uma mensagem no Instagram. E aí, tá tudo bem? Como é que você tá? Lembra aqueles grupos de WhatsApp que a gente saiu por conta da eleição, por conta de divergências políticas, aquele grupo da família que a gente caiu fora? Então, não seria a hora agora de perguntar, e aí, tudo bem? Está precisando de alguma ajuda? Para as pessoas que são idosas, está precisando que alguém faça um mercado para você? Está precisando de alguém que cheque seus remédios, ver se não está faltando nada? Né? Isso é de grande valia. Então, nesse sentido, as redes sociais podem ter uma contribuição muito positiva nesse momento, né? O outro lado é o lado da viralização da ansiedade, da veiculação do medo, do terror, né? Esse lado a gente precisa estar atento e cada um de nós é responsável em filtrar e metabolizar as informações antes da gente disparar para frente, né? Segura com você, checa a fonte, checa a instituição que está por trás, faz uma leitura menos impulsiva da situação, reflita. Eu acho que o momento é uma oportunidade aí que a humanidade está tendo de poder refletir, né? Eu acho que os tempos atuais não vinham permitindo, não haviam dando oportunidade da gente parar um pouco, pensar sobre a vida, pensar sobre as pessoas, pensar sobre o mundo, pensar sobre projetos, reflexão. Eu acho que a palavra-chave desse momento que vai permitir com que a gente passe por essa fase de um jeito mais construtivo é a reflexão. É complicado, né? Eu posso falar por mim que eu, pelo menos, devo ter saído nos últimos dias de uns 7 grupos aí de WhatsApp, enfim, que hoje o assunto, inclusive nesses grupos, são notícias falsas, né? As fake news, ou então notícias que vêm de forma assim pesadas, né? Da gente consumir num momento de estresse que não é legal. Então eu queria entender de que forma que a gente pode se informar sem se contaminar com tanta informação de uma vez. A tecnologia agora é o momento dela provar que ela pode ser mais útil para a humanidade do que tem sido, né? Eu acho que houve um desvirtuamento aí da tecnologia, das mídias sociais. Eu acho que elas veicularam mais ódio, mais intolerância e mais divisão das pessoas e desunião do que o contrário, né? Agora é o momento da tecnologia se redimir. Agora é o momento das mídias sociais veicularem conteúdos positivos, filtrarem informações de cunho duvidoso, permitir a conexão entre as pessoas nesse momento de isolamento. Agora é a hora da tecnologia se provar realmente a favor da humanidade e não prejudicando ou botando mais lenha na fogueira de um cenário que está difícil aí mundialmente. E pegando carona nesse assunto das notícias, enfim, das redes sociais, da forma compulsiva como a gente está lidando com o assunto, né, que é novo para todo mundo, como lidar, por exemplo, em repassar essas informações para os nossos filhos, para a nossa família, para o nosso pai, para a nossa mãe, para os nossos avós? Eu, por exemplo, estou com meu pai, que está sendo tratado está recebendo quimioterapia e radioterapia, né, para tratar um câncer cerebral, um glioblastoma, que é um câncer, um tumor extremamente agressivo, e ele está precisando ir todos os dias no hospital para poder tomar a dose de quimioterapia e radioterapia. Como lidar com situações dentro de casa, como essa que eu estou enfrentando com meu pai, né? Além dele ser idoso,
ele fica exposto, né, a esse ambiente de risco, que é o ambiente hospitalar, e além dele ser um paciente de risco, por estar tratando de um tumor cerebral, ele é idoso, né, tem 75 anos, ele faz parte do grupo de risco. Como tem que ser a comunicação nesse tipo de situação? Eu queria entender de que forma a gente pode tratar da melhor forma em casa sobre o assunto. Esse é um momento em que as pessoas que já estavam doentes ou em tratamento por algum motivo, tanto da parte de saúde mental quanto da oncologia ou cardiologia, etc., as pessoas não podem ficar negligenciadas. É muito fácil sucumbir a essa pressão de focar no que está acontecendo agora, e ela exige atenção, exige cuidados, exige vigilância, exige higiene, né? Exige todos os fatores que a gente tem conversado aí do ponto de vista do equilíbrio mental, mas essa população não pode ficar desassistida e eles precisam manter seus tratamentos, né? Eles precisam, enfim, não podem ficar abandonados nesse momento, às vezes num momento crucial do tratamento. O remédio não pode faltar, o hospital tem que oferecer condições de segurança para esse paciente continuar o tratamento, oferecer condições de segurança tanto para o paciente quanto para quem está acompanhando. Então é uma questão da gente exercer também a nossa cidadania nesse sentido, da gente exigir condições de segurança nas instituições de saúde para os nossos familiares, para os nossos conhecidos que estejam fazendo um tratamento e para a gente também que está acompanhando, porque todos nós somos população de risco, né? Uns mais, outros menos, mas é um vírus com um grau de infectividade de contágio absurdo, né? Muito grande. Então estamos todos expostos. Então as instituições de saúde não podem deixar faltar álcool gel ou água e sabão, né? As instituições têm que destinar locais específicos para as pessoas que tenham sintomas respiratórios, não dá para atender todo mundo junto, tem que haver essa separação, tem que ficar num local diferente. Então, eu acho que as pessoas precisam começar a abrir os olhos para ver como os serviços de saúde funcionam e exigir melhorias nesse momento, e exigir segurança nesse momento. Eu acho que nessa confusão, nesse atabalhoamento que a pandemia tem gerado no mundo todo, pouca gente vai se atentar à questão da segurança dos pacientes, de evitar que os pacientes que já estão doentes fiquem num risco maior, né? E também cabe aos pacientes e aos familiares, cuidadores, perguntar para os médicos que os atendem medidas específicas aí, se existe algum cuidado adicional a ser oferecido, se existe alguma precaução a mais a ser atentada. Aí cabe ao projeto terapêutico que cada profissional de saúde desenvolve com seu paciente, né? Então, eu acho que ficar atento ao serviço, exigir do serviço essa segurança e exigir do profissional que atende a gente um cuidado adicional, eu acho que é mais do que fundamental, e estamos exercendo aí nossa cidadania e o nosso direito à segurança, né? Não há dúvida, agora mais do que nunca. E por falar da patologia, né, sobre pacientes que já sofrem da crise de ansiedade, do transtorno de ansiedade ou do transtorno obsessivo compulsivo ou de qualquer que seja o transtorno, o distúrbio mental, eu queria fazer uma pergunta ao contrário. De que forma que as pessoas que não sofrem de nenhum tipo de distúrbio ou transtorno mental, mas estão enfrentando esse estresse elevado, né, essa ansiedade e essa histeria coletiva, como essas pessoas que elas não têm nenhuma patologia de ansiedade, elas podem tratar essa ansiedade por conta desse momento tão delicado que a gente está vivendo, doutor Rodrigo? A palavra-chave nesse momento é suporte social. O fator que os estudos demonstram como o fator protetor mais claro em saúde mental, isso vale para qualquer transtorno mental, depressão, pânico, transtorno bipolar, esquizofrenia, etc., é o suporte social, ou seja, é a solidariedade, a cooperação entre as pessoas, o contato entre as pessoas, que nesse momento é virtual, mas não tem problema. Isso precisa ser mantido.
essa coesão, esse sentido dá uma sensação de proteção maior, de que estamos todos no mesmo barco e que se eu estou um pouco melhor que você, eu posso te ajudar nisso. Eu acho que é o momento da gente resgatar uma série de laços sociais que se perderam nos últimos tempos, esse individualismo exacerbado, essa competição maluca, essa selva, essa coisa predatória que a gente vem vivendo. Eu acho que é o momento da gente refletir e reavaliar. Será que é isso mesmo? Será que essa é a melhor forma da gente viver em sociedade? Será que a gente está sendo solidário com as pessoas que estão ao nosso lado? Será que a gente está sendo suportivo? Será que a gente está oferecendo apoio? Porque todos nós precisamos de apoio. E nesse momento está todo mundo precisando de apoio. Então é uma troca, é um ganha-ganha, né? Se você apoia, você é apoiado e acho que todo mundo tem que se colocar mais à disposição uns dos outros, né? Falar mais, mesmo que seja por mensagem de WhatsApp, manter o contato. E aí, tá tudo bem? Como é que tá? Tá sentindo alguma coisa? Tá precisando de alguma coisa? É a hora definitiva da solidariedade. Ou o ser humano aprende com essa experiência, ou realmente não sei o que faria o ser humano aprender a mudar essa atitude que, enfim, vem desconectando as pessoas, desunindo as pessoas, fazendo mal para o meio ambiente, essa coisa de eu, não dá mais, não dá mais. Essas situações de pandemia são uma oportunidade da gente rever o nosso papel, de rever será que é isso mesmo? Será que a vida é isso mesmo? É só eu pensar em mim mesmo e ganhar, vencer? O que é ganhar? O que é vencer? Acho que a gente precisa dar 2 passos para trás aí e resgatar solidariedade, cooperação, o suporte social como o mote principal desse momento. É o que não pode faltar de jeito nenhum. A gente precisa se ajudar. Estamos todos em quarentena, né? Presos, confinados dentro de casa. No meu caso, com uma criança de 4 anos, gritando o dia inteiro na minha cabeça, porque é uma criança, tadinho, ele não entende o que está acontecendo, então ele está brincando, só está tentando entender por que não está indo para a escolinha e por que não está fazendo a natação e por que não está junto com os amiguinhos dele. Essa é a minha primeira pergunta, como a gente explica isso para as crianças? E a segunda pergunta, por conta da quarentena e desse isolamento que a gente está sendo obrigado a fazer para o bem da humanidade, como tratar a saúde mental, doutor Rodrigo? O que a gente pode fazer dentro de casa para não enlouquecer ainda mais, né? Porque ficar confinado não é fácil para o mundo cibernético que a gente vive hoje. Então você acaba consumindo mais televisão, consumindo mais redes sociais, consumindo mais eletrônicos e eu acho que a cabeça ela fica um pouquinho mais pirada, né? É a minha opinião. Quais são as sugestões que o senhor dá para a gente tentar desacelerar um pouquinho, se acalmar, manter a calma, a tranquilidade, até para esse grau de ansiedade diminuir, o estresse diminuir e a gente não ficar ainda mais doente, né? Porque estresse em alta, cortisol lá em cima, imunidade baixa. Eu queria que o senhor explicasse isso também. Precisamos conseguir ficar em casa com o maior grau de serenidade possível. Eu acho que o mundo, as circunstâncias com que a gente vinha lidando, do trabalho, das demandas, das exigências, limitaram muito o nosso tempo dedicado à nossa casa, ao nosso espaço, à nossa toca, né? Que é o nosso refúgio, né? Então, a gente precisa aprender também a ficar em casa e tirar proveito disso, né? Eu acho que a casa não deveria ser um espaço de pânico, um espaço de desespero. Pelo contrário, é um espaço de proteção, um espaço de aconchego. Eu inverteria essa lógica. O isolamento, a quarentena tem ônus, sem sombra de dúvida, né? É complicado ficar o tempo todo em casa. Mas a gente tem que pensar no seguinte, a gente não pode pensar só no nosso sofrimento. Quem está podendo fazer quarentena é um privilegiado nesse momento. A gente vive num país com uma desigualdade social enorme. A maior parte dos trabalhadores autônomos de baixa renda não estão tendo esse privilégio de poder parar, de poder ficar em casa, de poder se recolher, de poder se proteger, de ficar com os seus. Eles estão tendo que continuar a trabalhar, senão eles não vão ter o que comer. Então, vamos inverter um pouco essa polaridade de o isolamento é ruim, o isolamento é ruim, o isolamento é ruim. É ruim, mas não é.
né? Ele é uma chance da gente se expor menos e é uma chance da gente resgatar uma série de coisas que a gente vinha deixando para trás. É um momento de oportunidade também, apesar de toda a crise. E pense naqueles que não estão tendo essa oportunidade. Essas pessoas vão sofrer as consequências dessa crise de uma forma muito mais intensa do que quem está podendo usufruir dessa proteção da quarentena. Vamos mudar um pouco o prisma de ver a situação também, isso é muito importante. Em relação às crianças podem ser informadas de que estamos num momento difícil, a depender da idade, mas que ela tem que curtir a casa dela. É um momento da gente se reconectar com os filhos também. Essa rotina louca distancia pais e filhos, a gente mal se encontra em casa, se esbarra em alguns momentos. É um momento de reflexão e de reconexão. É uma oportunidade única para se reaproximar do seu filho, para conversar com ele sobre as coisas que o angustiam. A gente está precisando dessa reconexão desesperadamente. Eu acho que isso é urgente, isso é fundamental para a continuidade da nossa vida. E a gente se reaproximar dos filhos, das crianças, dos adolescentes é mais do que importante, né? A falta de diálogo, a falta de comunicação dentro de casa, agora é o momento da gente tratar isso, agora é o momento da gente cuidar disso com muito carinho e muito cuidado. E para finalizar essa sua participação aqui com a gente, Dr. Rodrigo, mais uma vez gostaria de agradecer demais a sua disponibilidade, porque eu imagino que o seu trabalho tem sido intenso, né, nesse momento também, como tem sido intensa a vida de todos os médicos e os profissionais de saúde. Os meus parabéns aqui e a minha gratidão em nome de todo mundo que está ouvindo a gente aí por alguma plataforma. Eu queria saber se o senhor tem alguma dica para dar de como se exercitar dentro de casa, fazer alguma coisa para poder desopilar, para poder se desconectar das informações, nem que seja por 1 horinha no dia. O que pode ser feito dentro de casa para que a gente se desconecte das notícias ruins? Porque só o que tem vindo, né, pelo menos até hoje, são notícias nada animadoras. Então, antes do senhor responder, muito obrigada pela sua presença e eu já fico aqui no aguardo por uma próxima entrevista com o senhor. Muito obrigada, viu, doutor Rodrigo? Pessoal, respire, se conecte com a sua respiração, faça uma prática meditativa, o seu cérebro agradece, né? É respirar para não pirar. A gente sabe que o estresse contínuo, ele inclusive deprime a imunidade. A nossa imunidade vai para o beleléu. Se a gente fica cronicamente estressado, apreensivo, conectado, vamos dar um tempo, porque o cérebro influencia na imunidade. Se a gente consegue ficar minimamente bem, se sentindo minimamente confortável, minimamente protegido dessa situação toda, isso melhora a nossa imunidade. E a nossa imunidade é a linha de frente aí para a gente se infectar com o vírus ou não, desenvolver sintomas ou não. Vamos apostar nisso. O estresse é o fator de risco que a gente mais precisa abordar nesse momento. É o que faz a gente se sentir doente, é o que faz a gente se sentir impotente, é o que faz a gente se sentir mais vulnerável do que realmente é o que faz a gente se sentir frágil além do que seria esperado. Vamos cuidar disso, vamos respirar, atividade física leve, entender a quarentena como um privilégio se você tem acesso a esse conforto, essa possibilidade aí de proteção. Vamos nos reconectar com a nossa casa, nos reconectar com os filhos, com a esposa, com o marido. Vamos nos conectar mais ainda virtualmente com quem a gente não consegue ver presencialmente. Vamos tirar uma limonada desse limão, vamos aproveitar para criar um novo espaço social, uma nova coletividade, resgatar um senso de comunidade que se perdeu completamente com a polarização política. Os últimos 5 anos no Brasil, não vamos entrar em detalhes, mas têm sido muito difíceis anteriormente a esse cenário. Então vamos aproveitar, vamos cuidar uns dos outros? Fica a dica. Muito obrigada mais uma vez. Comigo aqui, o psiquiatra Dr. Rodrigo Martins Leite, que é diretor de Relações Institucionais do Instituto de Psiquiatria da USP em São Paulo. Muito obrigada, Dr. Rodrigo, pela sua disponibilidade
aqui no nosso canal. Obrigada e até qualquer hora dessas, tá? E fica aí, gente, não pira, respira e respira fundo, hein? Porque a ansiedade faz mal para a cabeça e faz mal para o coração. Aliás, faz mal para o corpo inteiro, tá bom? Até o próximo encontro, ao próximo bate-papo e o nosso próximo podcast. Tchau!